Olá, nós vamos continuar nesse vídeo o estudo a respeito da diferença entre vida eterna e reino de Deus, entre o dom e a recompensa. Nós estamos usando o capítulo 9 de 1 Coríntios, versículos 24 a 27 como base. Também temos usado como suporte um texto de um estudo feito pelo nosso irmão Robert Gouveia a respeito dessa questão. É apenas um dos textos, ele tem muitos outros textos e mais livros escritos sobre isso. Não somente ele, mas todos aqueles outros autores que já foram citados aqui nos vídeos anteriores, nos 2 vídeos anteriores, e você vai poder encontrar na descrição do vídeo aqui abaixo vários desses livros em inglês para serem adquiridos. Alguns deles nós estamos traduzindo para poder disponibilizar em português. Outros estão já traduzidos em português, como é o caso do livro do irmão Watmani, chamado O Evangelho de Deus. Principalmente os 5 ou 6 últimos capítulos do livro, ele aborda bem esse assunto. Também o livro também do nosso irmão Dino e a Francesco da Colômbia, chamado Gracia e Reino. Gracia e Reino. Você pode encontrar tanto em material disponível em PDF para download, gratuito na internet, como também adquirir o livro físico entrando em contato com os irmãos do site tesouroscristianos.net ou cristiania.net. Nós vamos disponibilizar aqui também o link para que você possa adquirir ou fazer o download gratuito. Mas nós temos usado como base para esse tema da corrida e da coroa o texto de 1 Coríntios 9, versículo 24 a 27, com a explicação do comentário do nosso irmão Robert Gouveia no seu livro Estudos do Reino, ou Estudos sobre o Reino. E o primeiro capítulo, o capítulo introdutório, que é a corrida e a coroa, é a explicação dele desse capítulo 9 de 1 Coríntios. Especificamente versículos 24 a 27, você pode ler aí na sua Bíblia. Faço questão que você anote esses versículos e vá à Escritura. Eu não estou me fundamentando aqui em homens, em grandes mestres da palavra, simplesmente porque eles eram homens importantes e conhecedores profundos da palavra. Não, tudo tem que ser examinado. Como um bom bereiano, você tem que conferir à luz das Escrituras o que está sendo dito aqui. Se até mesmo o grande apóstolo Paulo, que falava e ensinava de modo inspirado acerca da revelação divina, se até mesmo ele foi, sondado e examinado à luz da Escritura pelos bereianos, e o Espírito Santo em Atos chamou isso de nobreza, diz que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque conferiam as Escrituras dia e noite para verem se as coisas eram exatamente desta forma que Paulo estava falando. E o Espírito Santo não chamou aquilo de rebelião nem de contestação, chamou de nobreza. Crentes, filhos de Deus, cristãos, nós precisamos provar tudo pelo cânon das Escrituras Sagradas. Então, porque estes irmãos estudam e também se apoiam na revelação do cânon sagrado. É por isso que eu os cito e os tomo como referência pelo vasto depósito que o Senhor legou a eles nas Escrituras. Mas de forma nenhuma, ninguém pode ser ouvido sem que esteja embasado naquilo que a revelação de Deus, na sua palavra sagrada, demonstra. Então vamos continuar o assunto que estávamos tratando aqui no primeiro vídeo a respeito da corrida e da coroa. No último vídeo eu terminei exatamente a sessão do capítulo 1 desse estudo do irmão Gouveia. Inclusive no primeiro vídeo eu indiquei e também vou colocar a descrição aqui abaixo. Esse texto faz parte desse livro, um livro meio volumoso,
chamado Estudos do Reino, mas o capítulo 1, que é exatamente o texto que eu estou usando por base aqui, já está traduzido pelo site Participantes de Cristo. Os irmãos do site Participantes de Cristo já disponibilizou esse capítulo em português na internet. Eu vou deixar o link também na descrição abaixo para que você possa ir lá e você mesmo poder fazer download, ou então, não digo download porque está no site, né? Você teria que fazer digitar esse texto e poder depois imprimir para o seu uso, né? Desde que citando a fonte, como eu estou fazendo aqui, para respeitar o trabalho dos irmãos. Você pode ir lá, e se você não quiser passar digitando o texto para poder imprimir, você pode usar o próprio recurso no computador mesmo, e fazer a leitura e o seu estudo. Então o link vai estar na descrição abaixo, né? Esse é o capítulo A Corrida e a Coroa, do livro Estudos sobre o Reino, do Robert Covey. No último vídeo, eu tinha parado esse texto exatamente naquela parte onde o nosso irmão introduz muitos versículos no Novo Testamento que deixam claros que o reino é sempre uma questão condicional. Diferente da salvação de Deus pela graça, que é um dom imerecido da parte de Deus e que nenhum de nós, com nenhuma obra que fizermos, poderemos nunca pagar. E é por isso que Cristo já foi crucificado e ele realizou todas as coisas no Calvário e disse: está consumado, e ninguém pode acrescentar nada àquilo. Paulo chega a dizer que se depois de eu crer em Cristo eu querer me justificar na lei ou em alguma obra diante de Deus, Cristo de nada me aproveita e eu estarei obrigado a guardar a lei inteira. Ou é Cristo meu Salvador ou sou eu que me salvo. Eu tenho que escolher. Por que Cristo tem que ser meu Salvador? Porque eu não posso cumprir a lei com perfeição. Nenhum ser humano consegue cumprir a lei na exigência infinita da justiça de Deus com perfeição. Aquele que disse, como diz Tiago, não matarás, também disse não adulterarás. Ora, se não matas, mas adulteras, venha a ser transgressor de toda a lei. É o que diz Tiago no capítulo 2. Então, mas você fala assim, mas eu não matei nem adulterei, mas cobiçou? Me diga que ser humano, hoje mesmo, você não teve nenhum pensamento de cobiça no coração. Nada. Não cobiçou coisa alguma que não fosse sua. Me diga quem é capaz de passar nesse teste. Já é praticamente impossível viver um dia sem isso. Quanto mais, então, vivermos todos os dias da nossa vida para que nós possamos cumprir esses mandamentos. E como Paulo diz, citando Moisés, citando o mandamento de Moisés em Levítico: aquele que observar os estatutos escritos nesse livro da lei viverá por meio deles, terá vida por meio da lei. A palavra vida no grego ali, zoé, ganhará vida eterna por meio da lei. A questão é, quem consegue cumprir a lei? Ninguém. Mas é certo que a lei tem que ser cumprida para que eu receba vida, porque Deus não pode me dar vida eterna se a lei não for primeiro satisfeita. Se primeiro o débito que eu tenho não for pago e a lei não for satisfeita. Então, já que não é possível que nós o façamos, Cristo fez em nosso lugar. Ele guardou toda a lei em nosso lugar. E ele foi crucificado em nosso lugar, recebendo a punição do nosso castigo, para que então Deus pudesse me dar vida eterna de modo justo, mediante a obra do seu Filho, em meu favor. Então isso tem que estar claro para nós. Do contrário, nós não vamos entender nem o porquê Cristo morreu na cruz. É por isso que a vida eterna, a regeneração do Espírito Santo me dando vida eterna, é um dom e é gratuito. É gratuito para mim porque custou tudo para o Filho de Deus. Custou ele ter chegado ao ponto de dizer: está consumado, tetelestai. Custou para ele para que saísse gratuito para mim. E é por isso que agora eu sou salvo única e exclusivamente pela fé na obra perfeita e consumada do Senhor Jesus. Consumada porque ela pagou por todos os meus pecados e transgressões. Tanto os que eu cometi antes de me converter, os que eu cometi hoje, os que eu ainda irei cometer no futuro, tudo já foi
pago pelo Cordeiro de Deus. Pedro diz, carregando ele mesmo sobre o madeiro os nossos pecados. E quantos pecados seus você acha que ele carregou? Quantos? O texto de Hebreus diz que ele obteve uma eterna redenção. Por quê? Porque ele se ofereceu em nosso lugar e carregou todos os nossos pecados. O Senhor fez cair sobre ele a transgressão de todos nós. E não apenas algumas transgressões, mas todas as transgressões. Então, se Deus já recebeu o pagamento do seu Filho, aquele que crê no Filho está justificado de todos os pecados. E nenhum pecado pode te separar de Deus. Porque Cristo já pagou por cada um desses pecados na cruz. Não quero dizer com isso que você tem desculpa para viver em pecado. Primeiro, porque se você vive deliberadamente em pecados, com prazer, totalmente gostando da situação pecaminosa, João diz que você não nasceu de Deus, porque além a justificação não só me perdoa e me justifica diante de Deus, a obra de Cristo, né? A obra substitutiva de Cristo não só me perdoa, mas e justifica, como também ela confere a mim uma nova vida. E essa nova vida não é uma vida que se agrada de viver no pecado, porque é a vida de Deus. João chama isso de a divina semente que permanece em quem creu. Então quem creu não vai viver uma vida totalmente entregue, sem rédeas no pecado. E com prazer ainda por cima. Se você vive uma vida com prazer no pecado, então você não nasceu de Deus. É simples assim. Então não estou encorajando ninguém a pecar. E nós vamos ver que o pecado, embora não tire minha salvação, porque para salvação Cristo pagou tudo, ele não impede Deus de me disciplinar nessa vida, às vezes até com a morte, esse é o chamado pecado para a morte, como também na era vindoura. Nós vamos ver que eu não somente posso deixar de ter prêmio, como também posso receber punição da parte de Deus. Então não é brincadeira. Não é brincadeira. Mas nenhum pecado pode retirar-me dos braços do meu Salvador. Nada e ninguém. Porque ele disse, está consumado. E como a irmã Margaret Barber escreve, não cobra Deus duas vezes. Primeiro de seu filho e depois de mim. Não cobra. Aquilo que Cristo fez por mim está feito. Não pode voltar atrás. Mas isso não indica que não haja coisas que Deus, como um pai, tenha que cuidar na minha vida e colocar sua disciplina sobre mim, se eu falhar em honrá-lo como um filho em santo procedimento. Então vamos ver alguns versículos onde mostra que essa questão, sabendo que o dom da vida eterna é gratuito, porque é pela graça, e é pela graça porque Cristo já realizou tudo no meu lugar, cumpriu a lei no meu lugar e recebeu a punição pelos meus pecados no meu lugar, então nenhum deles pode mais me afastar de Deus, porque o pagamento já foi feito. E por isso que a salvação é graça da parte de Deus. Não é graça barata, é uma graça que custou ao Filho de Deus, saiu de forma gratuita para mim, porque ele pagou todo o débito, todo o custo, para que nada pudesse depois me separar do seu amor. Mas o reino é outra história. E eu parei exatamente o vídeo naquela parte, como eu estou dizendo aqui, essa introdução longa, dos versículos que deixam claros que o reino é condicional. Há versículos que deixam isso muito claro. Então eu vou ler alguns. Por exemplo, se nós lermos o texto de Lucas, capítulo 20, se você tiver Bíblia aí, o nosso irmão Gouveia cita aqui, dizendo que o dom de Deus, ó crente, você não pode perder. O dom, o presente, a vida eterna. Mas o prêmio você pode perder. A primeira e bendita ressurreição é uma recompensa para aqueles que são considerados dignos. Para aqueles que são considerados dignos. O reino dos céus, ou a era de glória por vir, é sempre colocado diante de você, ó cristão,
como algo a ser buscado diligentemente. Diferente da salvação, que não dependeu das suas obras. O reino depende das suas obras. Então vamos ver alguns versículos. Por exemplo, Mateus capítulo 5, que é parte... Eu falei Lucas, né? Mas vamos voltar em Mateus primeiro. Mateus capítulo 5 é a seção do Sermão do Monte, começando no capítulo 5 indo até o capítulo 7. Esses 3 capítulos são capítulos onde Cristo está falando não para quem deseja receber vida eterna, mas para aqueles que já são salvos nele pela fé e são seus discípulos. Porque discípulo de Cristo só é quem já creu primeiro em Cristo. E são seus discípulos. Né? E para esses é que Cristo está falando. Para aqueles que hão de receber o reino como herança. O assunto de Mateus não é vida eterna, não é regeneração. O assunto da regeneração é tratado em 3 livros na Bíblia, como nosso irmão Ni define muito bem no livro Evangelho de Deus. Romanos, Gálatas e Evangelho de João. Todos esses que falam do homem receber a vida eterna colocam uma única e exclusiva condição. A vida eterna é recebida pela fé no Senhor Jesus. Só. Não depende das suas obras. E se dependesse das suas obras, se fosse para você ter que fazer algo, isso seria uma afronta à obra do Senhor. Porque você está querendo dizer que você tem que completar o que ele fez. Você está dizendo que a obra dele não foi perfeita, que você tem que dar um jeitinho lá. Tem que dar uma ajudinha para Deus. Deixemos de ser cegos, irmãos. Ninguém pode acrescentar nada à obra do Calvário. Porque ninguém tem mérito para isso. Quem diz que a salvação também é pelas obras, a salvação eterna, eu estou dizendo aqui. Porque a palavra salvação é usada na Bíblia num contexto muito amplo. Nós vamos ver isso em outros vídeos. Estou falando de salvação para a vida eterna. Não da plena salvação que exige a nossa cooperação, mas do dom da regeneração do Espírito Santo. Quem diz que recebe vida eterna pelas obras, não conhece nem a Deus, não conhece a obra de Cristo e não conhece a si mesmo. Não conhece o grau de pecado em que nós fomos mergulhados na queda de Adão. Quão miseráveis e caídos nós somos. E não conhece quão santo, quão infinito em perfeição Deus é. E não conhece assim, então, as infinitas exigências de Deus. Porque um Deus infinito exige justiça infinita e tão perfeita quanto a dele. Quem dos homens consegue alcançar tal padrão? O texto de Jó deixa bem claro que nem nos seus anjos Deus confia, e aos seus ministros dos céus, aos seus anjos, ele atribui imperfeições. Ele vê defeito nos anjos que estão nos céus. Até mesmo nos anjos. No que diz respeito ao critério da sua justiça, ninguém pode estar diante de Deus sem a obra do Senhor Jesus. E o texto de Hebreus diz bem claro que essa obra foi tão perfeita, porque não foi apenas um homem nazareno que morreu na cruz, foi Deus. Então, embora ele morra como homem, o pagamento pela comunicação das duas naturezas unidas numa só pessoa, o pagamento que é feito pela morte dele como homem é colocado na balança divina como tendo valor de algo divino, porque ele é Deus. E essa morte se torna a morte de Deus. E tem equivalência no tribunal divino à justiça de Deus. Pode pagar na mesma altura da exigência de Deus, porque ele é tão Deus quanto o Pai. Então só ele tem critério, só ele tem justiça infinita como Deus, para que o que ele faça de modo justo ganhe equivalência infinita e eterna. Por isso só ele pode nos justificar.
E o texto de Hebreus diz que até mesmo as coisas dos céus, as coisas celestes, foram purificadas pelo seu sangue, quando ele adentrou os céus. Até os anjos se beneficiaram disso. Porque, como eu disse, na sua santa e infinita justiça, Deus vê defeito até nos anjos. Nem os anjos poderiam estar em plena reconciliação com Deus sem a obra do Senhor Jesus. Quanto mais nós. Quanto mais nós. Então, é graça, porque Ele fez em meu lugar. Mas o reino não. O reino não é a vida eterna. Ele é um período temporal de recompensa ou punição para os filhos de Deus. E por isso, ele também não tem uma exigência infinita. Ele tem uma exigência limitada, de um padrão que Deus deseja que seus filhos alcancem, para que possam merecer a entrada no reino. É um incentivo de recompensa e também advertência da parte de Deus, para que seus filhos amadureçam e expressem ao Pai. Então vamos ver algum versículo. Mateus 5, como eu estava falando aqui, ele é essa sessão para aqueles que já são salvos e agora, uma vez salvos, desejam, como discípulos de Jesus, ser conformados ao Mestre para que tenham parte no seu reino. Então o livro de Mateus não trata de regeneração. Essa é a confusão que os reformadores fizeram. Ao interpretar as parábolas de Mateus capítulo 20, 24 e 25, os reformadores dizem que as virgens nécias são perdidas, são falsos crentes. O que é isso? Como que o Espírito Santo vai chamar um incrédulo de virgem? O incrédulo é incrédulo, ele não tem parte com Cristo, ele não é virgem coisa nenhuma, ele não foi santificado, ele não é puro. Aliás, não é nem um irmão mundano aquelas virgens nécias, porque o Espírito Santo na Bíblia nunca chama de virgem um cristão mundano. Um cristão mundano é chamado de adúltero, porque ele foi comprado por preço para, como virgem pura, pertencer a Cristo, mas ele está se relacionando com outro marido, com o mundo. Então Tiago chama esses irmãos de adúlteros em Tiago capítulo 4. Lá a nossa versão João Ferreira fala infiéis, mas você vai olhar o texto grego, fala adúlteros. Então o incrédulo é incrédulo. O cristão mundano é adúltero. Virgem são cristãos que vivem no mínimo em santidade. Agora vem dizer que aquelas virgens ali são falsos crentes? Mas por que dizem isso? Porque elas ficam fora das bodas. Aí, na cabeça dos cristãos reformados e também na cabeça dos cristãos pentecostais, ficou fora das bodas é incrédulo. Porque para ele, bodas, que diz respeito a esse período de recompensa do milênio, que até os judeus messiânicos entendem tão bem essa questão, a igreja no Ocidente, a partir de Roma, não entendeu. O catolicismo romano não entendeu isso, e as igrejas protestantes também não entenderam. Que perder as bodas não equivale a perder a salvação. Não equivale. Perder as bodas é perder o prêmio. As virgens não entram nas bodas, mas elas não são lançadas no inferno. Não é falso crente. O texto, e para entender isso, tem que entender a diferença de reino e de vida eterna na Nova Jerusalém. O foco de Mateus não é falar de regeneração para a vida eterna, para algo que não me levará para a eternidade na Nova Jerusalém. O foco de Mateus é falar do reino do Senhor Jesus, que em Apocalipse é chamado de reino de 1000 anos. E não adianta vir falar que aquele reino de 1000 anos é alegoria, porque todas as profecias tiveram um cumprimento literal. Essa história de alegorizar a profecia para se aplicar à igreja, excluir Israel, tudo isso aí é influência da escola alexandrina, do platonismo no cristianismo, que o que importa não são as verdades literais, históricas, mas sim as ideias. São os pensamentos, é a verdade em si e não o cumprimento histórico dela que importa. Não. Se todas as profecias dos profetas do Antigo Testamento tiveram cumprimento literal, das 1800 e
1817 ou 1827 profecias que a Bíblia tem, a taxa de cumprimento literal é de 98%. Se você agrupar essas 1.800 e tantas profecias em temas, você vai ter 590 profecias dividido por blocos de assuntos. Dessas 590, 570 já se cumpriram. É uma taxa de 98% de cumprimento exato e literal das profecias. Que autoridade qualquer teólogo tem para dizer que as profecias do milênio não são literais? Se todas as outras profecias até agora foram literais. Inclusive as profecias relacionadas ao retorno de Israel, que foi tão negada pelos reformadores, que foi negada pelos teólogos amilenistas, pela chamada teologia da substituição. E o que aconteceu? Se as profecias se cumpriram, tanto as que se relacionavam a Cristo na sua encarnação, viver humano, morte, ressurreição, ascensão, todas se cumpriram de modo histórico. As profecias a respeito da dispersão de Israel, do endurecimento de Israel, todas se cumpriram de modo histórico. O nascimento virginal de Cristo na encarnação se cumpriu de modo histórico. As profecias a respeito do retorno de Israel para a terra deles se cumpriu de modo histórico. Quem somos nós para dizer que as profecias do milênio não são literais e se cumprirão de modo histórico, literal? Que autoridade nós temos para dizer isso? Então eu digo para esses irmãos, estudem as Escrituras e não fiquem presos em escolas de teologia que não honram e não tremem diante da palavra de Deus, mas preferem fazer interpretações que são bem convenientes a si próprias. O reino é uma realidade e existe uma diferença entre o reino e a vida eterna. E em Mateus, começando no capítulo 5, desculpa a longa introdução aqui, mas isso são coisas necessárias a serem ditas. Mateus não é um livro que trata de receber vida eterna pela fé. Mateus é um livro que trata principalmente do que é o reino dos céus e de como e quais são as condições para entrarmos no reino dos céus. E a perda do reino dos céus em Mateus, que vai aparecer muitas vezes citado por Jesus ali, não significa perda de vida eterna. Aquelas virgens não estão condenadas ao inferno. Nós vamos ter estudo sobre essas parábolas mais para frente. Elas estão dentro dessa pauta da diferença de reino e salvação. Eu só estou adiantando aqui. Aquelas virgens não foram para o inferno. O servo mau que não multiplicou os talentos não era um falso crente. Ele perdeu o gozo do seu Senhor, que diz respeito a essa recompensa. É interessante que os judeus da época de Jesus entendiam que o reino dos céus é o período do governo do Messias. Não tem nada a ver com ir para o céu. Não tem nada a ver com adentrar em glória, ficar lá junto com os anjos. Lá. Não tem nada a ver com isso. Quando Jesus falava com os judeus, eles entendiam que o reino dos céus é o período do governo do Messias. Tanto é que os discípulos, eles entendiam o que era o reino. Eles só não entendiam em que época o reino começaria. Eles sabiam que esse reino estava ligado até o futuro de Israel. Eles só não sabiam a época em que essa restauração de Israel se daria. Mas eles sabiam que o reino dos céus tem a ver com algo futuro. E Jesus não reprovou eles por associar o reino dos céus a algo futuro. Jesus só disse, não vos compete, em Atos 1, conhecer épocas e estações que o Pai reservou sobre sua exclusiva autoridade. E o que o Pai tinha reservado sobre sua exclusiva autoridade? O tempo da restauração de Israel. Que Pedro chama no livro de Atos de o tempo da restauração de todas as coisas. Que não só Israel vai ser uma nação santa e temente ao Senhor, porque virá de Sião o libertador e apartará do seu povo as iniquidades deles, de Jacó as iniquidades dele, mas também as nações conhecerão o Senhor. E a igreja, a parte vencedora da igreja, não toda a igreja, a parte vencedora da igreja, estará nas bodas com seu Senhor durante esse tempo de 1000 anos, o tempo da restauração de todas as coisas. Esse é o reino dos céus, é o governo dos céus manifestado na terra. Para esses que já são salvos, porque se você não é salvo, você não tem parte, nem na vida eterna, quanto mais no reino dos céus. Mas para aquele que já é discípulo, que já creu em Jesus como Messias, é para esse que o Evangelho de Mateus está sendo escrito.
E não entender essa diferença faz o texto de Mateus se tornar confuso. E por isso o irmão Ni falava que não entender isso faz com que o texto de Mateus seja 10 vezes mais difícil que o Apocalipse. Então, agora em Mateus 5, vou ler aqui rapidamente alguns versículos que ele cita e tecer pequenos comentários apenas. Mateus 5, versículo 1 a 12. Aqui tem aquelas bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças são padrões altos, né? Agora eu pergunto, se isso aqui fosse exigência para você ser salvo, porque Jesus fala, bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora vem cá, se isso aqui fosse condição para ser salvo, então primeiro você tem que estar puro para depois ser salvo. Se reino dos céus ele está falando de salvação eterna, então Cristo inverteu a ordem em Mateus. Ele está dizendo que primeiro você tem que ser puro de espírito para depois ser salvo. Se é que reino dos céus é salvação eterna. Não dá para entender que não tem como ser puro antes de ser salvo? Mas se for desse jeito, então Jesus alterou a ordem no Evangelho de Mateus. Porque ele disse, bem-aventurado os pobres de espírito. Porque deles é o reino dos céus. Então primeiro você tem que ser pobre em espírito para entrar no reino dos céus. Mas se o reino dos céus é a salvação, então primeiro você tem que ser, né, se tornar humilde, alcançar um padrão de humildade espiritual extrema, sendo pobre em espírito, para que então você herde a salvação, você consiga ter a salvação. Nós sabemos que esse não é o caminho, porque senão seria pelas obras, seria por santificação, eu tenho que me santificar primeiro, eu tenho que primeiro fazer algumas coisas para que então eu possa ter a vida eterna. Mas reino dos céus não é vida eterna. Reino dos céus é uma recompensa. Então, a vida eterna continua sendo apenas pela fé. O reino é que tem exigências para se cumprir. Veja Mateus 5. Vamos ler aqui. Diz assim, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Então o ensinamento de Cristo, embora a multidão toda tenha ouvido, porque o texto de Lucas vai dizer que a multidão também escutou, mas o ensino foi principalmente aos discípulos. A multidão ouviu, mas o ensinamento foi direcionado aos discípulos. Versículo 2, e ele passou a ensiná-los dizendo, ensiná-los. As multidões estavam ali, mas ensiná-los. Esse termo ensiná-los, no plural, está falando, né, do último termo composto aqui, discípulos, que estava sendo usado. E ele passou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados os humildes, ou como diz o texto grego, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Agora, se consolar aqui é receber vida eterna, como alguns acreditam, então tem muito cristão que não é nem salvo, porque não chora. Tem tanto cristão aí que nem aprendeu a chorar. E seria pelas obras, porque primeiro eu tenho que viver num tremendo estado de luto interior para que então eu tenha vida eterna. Porque veja que aqui está colocando condição. Bem-aventurado esses, porque sendo assim, deles é o reino dos céus. Mas se reino dos céus é vida eterna, então está sendo pelas obras. Então anulou tudo que Romanos, tudo que Gálatas, tudo que Efésios, tudo que o Evangelho de João tinha dito, cai por terra aqui. Mas não é de vida eterna que Jesus está falando. Ele está falando de reino dos céus. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Herdar, herança. Herança. Se você estudar bem o Antigo Testamento, você vai ver que herança é uma questão de primogenitura. É uma questão daquele que pode receber a bênção especial da parte do pai. Esaú perdeu essa bênção, mas não deixou de ser filho. Havia uma segunda bênção para ele. Ele só não recebeu a melhor bênção. Herança diz respeito a reino. Os mansos herdarão, é uma herança, é um prêmio, a terra. Mas se herdar a terra aqui, está falando de vida eterna no céu, primeiro,
vida eterna no céu, mas está falando de herdar a terra. Tem uma coisa errada, porque todo mundo pensa que a salvação eterna vai impor no céu, mas aqui está falando de herança para a terra. Não dá para entender que então está falando aqui de um futuro no reino? Quando essa terra se encher do conhecimento da glória do Senhor, como está escrito em Abacuque e em Isaías? Está falando desse dia, do reino. E é por isso, os mansos herdarão. Então primeiro você tem que ser manso para então herdar. Não pode ser salvação, porque a salvação não depende das obras, não depende do meu caráter, depende da fé. Depois ele continua. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se essa misericórdia está ligada à salvação, então primeiro eu tenho que alcançar um padrão de misericórdia, para que então eu possa ser salvo. Mas aí então seria pelas obras. Aí então seria por algo que eu faço e não pelo que a graça faz. Não dá para entender que não pode ser assim? Aqui está falando de alcançar misericórdia quando? Nós vamos ver quando a gente estudar o Sermão do Monte, porque dentro dessa série que a gente vai falar de diferença em reino e salvação, nós vamos estudar essas bem-aventuranças e esses capítulos de Mateus. Eu só estou dando algumas pinceladas pelo que o irmão Gouveia coloca aqui nesse texto. Depois ele continua. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Agora, se vê a Deus aqui algo ligado à vida eterna, então primeiro tem que ser puro para depois receber vida eterna. Isso não é possível. Porque até para mim me purificar, primeiro eu tenho que ser regenerado pelo Espírito Santo. Aqui ver a Deus não está falando de ver a Deus na eternidade, na vida eterna. Está falando de um privilégio de estar diante de Deus de forma mais íntima no reino do milênio. Quando nós estudarmos as profecias de Ezequiel, nós vamos ver que entre os filhos de Israel, por exemplo, o arranjo de Deus com Israel, haverão tribos que ficarão quase fora da Terra Santa. Não terão acesso ao santuário e nem à presença do Messias no templo. Não terão acesso à presença de Jeová Shammah. A Jeová que se faz presente para ser adorado e servido no milênio. Alguns ficarão até nas portas da casa de Deus, como Ezequiel 44 coloca muito bem, mas não poderão adentrar na face do Senhor para servi-lo. Somente, para o povo de Israel, somente os filhos de Zadok terão esse direito. E no que diz respeito à igreja, aos cristãos vencedores, somente os vencedores andarão de branco com ele, porque são dignos. Aquela veste branca dos vencedores não está falando da veste da justificação eterna. Está falando da segunda veste que recobre aquela. O Salmo 45 menciona duas vestes. Uma veste recamada de ouro e a outra bordada. A veste bordada é a segunda veste para que a esposa não somente esteja diante do rei, mas para o dia do casamento. São duas vestes. Essa é a veste nupcial da parábola de Mateus. Essa é a veste que diz em Apocalipse que os santos se ataviaram. Foi dado à noiva que ela se ataviasse. Uai, mas se a salvação é pela fé e não depende das minhas obras, como que ali está falando de uma veste que a noiva prepara? Não está falando que é a graça de Deus que fez por ela. Está falando que é ela que faz. É claro que é ela com a graça. Mas é ela, tem a parte dela envolvida. Essa segunda veste de linho finíssimo de Apocalipse 19, resplandecente e puro, o próprio texto diz, são os atos de justiça dos santos. Ora, mas se não é as minhas obras, não é a minha justiça que conta para a salvação, a Bíblia deixa isso muito claro. Como que ali está falando que depende dos atos de justiça da minha parte? É porque ali está falando de uma veste para as bodas, não para a salvação. Para a salvação, Cristo é minha veste diante de Deus. Ele é minha justiça. Ele foi feito da parte de Deus justiça, santificação e redenção. Para a minha salvação eterna. Agora, para que eu esteja nas bodas, eu tenho que me ataviar. O texto de Apocalipse fala, foi dado a ela que ela se ataviasse. É a segunda veste.
E essa veste é que está mencionada em Apocalipse 3, quando Jesus fala: andarão de branco comigo porque são dignos. É uma veste por dignidade, não é uma veste da obra de Cristo em meu lugar, mas é de eu me apropriar do que Cristo fez e responder à graça de Deus. Tem a ver com as minhas obras. Então, esses vão estar diante de Deus, são puros, resplandecentes. Na linguagem de Mateus aqui tem o coração puro, verão a Deus, terão acesso à face do Senhor. Haverão alguns que não verão a Deus durante o milênio. Do povo de Israel, apenas a família de Zadok. Da igreja, apenas os vencedores. E as nações aprenderão os caminhos do Senhor. Tem muita coisa. Mas nós vamos estudar tudo isso devagarzinho. Eu só estou lendo versículos das bem-aventuranças porque é sugerido aqui pelo nosso irmão. Depois, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Agora, se filho de Deus aqui for filho de Deus regenerado, também não faz sentido, porque eu sou filho de Deus pela fé, não porque eu consigo promover a paz. Porque se eu tiver que promover a paz para ser filho de Deus, então não é pela fé, é pelas minhas obras. E outra, a palavra grega para filho aqui não é teknon, que significa filho bebê, mas é huios, filho maduro, filho habilitado a receber herança. Esses serão chamados filhos maduros de Deus, porque com as suas obras eles expressam o Pai. Não tem a ver com salvação, tem a ver com ter o direito de ser chamado filho herdeiro de Deus. Tem a ver com herança. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. Olha, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, tá vendo? Você tem que ser perseguido para que tenha direito ao reino. Isso aqui não pode ser salvação. Quantos cristãos são salvos sem perseguição? O ladrão na cruz não teve tempo de ser perseguido, e aí? Não foi salvo? Não é salvação, está falando de reino. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. Recompensa. O assunto aqui é recompensa. O assunto aqui não é graça. Não é graça gratuita da parte de Deus para a salvação, é recompensa. Porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Outro versículo citado por ele. Agora sim, Lucas capítulo 20. Lucas, deixa eu só ver que hora que é aqui. Lucas capítulo 20, versículo 34 a 36. Essa é a primeira ressurreição. Diferente da ressurreição. Sobre as ressurreições nós vamos falar em outros vídeos também. Mas existe na Bíblia a ressurreição geral para a vida eterna, que todos os crentes vão receber no último dia, conforme João 6, versículo 39 e 40. Quem crê ressuscitará no último dia. Mas existe uma ressurreição que não é para o último dia, que é já para a eternidade. É uma ressurreição para a era vindoura, e não é pelo crer. João 6 diz que quem crê tem direito a ressuscitar para o último dia. A ressurreição geral do último dia, para que aí já entre para a vida eterna. Mas Lucas capítulo 20 fala de uma ressurreição por dignidade, e não para o último dia, mas para a era vindoura. Você quer ver só? E essas coisas são diferentes. Por isso que nós temos que ler a Bíblia com cuidado. As traduções fazem desserviços quando traduzem vida eterna, reino, era por vir como uma coisa só. Traduzem aion como se fosse algo eterno, sendo que a palavra aion no grego é era. Então veja só, capítulo 20 de Lucas, versículo 34. E disse a eles, né, o versículo 34, eu estava lendo no grego aqui, deixa eu olhar no português. Então lhes acrescentou: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Jesus está respondendo aquela pergunta dos saduceus. Mas os que são ávidos por dignos. Uai, mas é por dignidade? Não é pela fé? Aqui Cristo está falando da dignidade do discípulo. Da dignidade dos servos dele. Não está falando da dignidade de Deus imputada a eles em Cristo.
mas de uma dignidade deles. Os que são ávidos por dignos de alcançar a era vindoura, não a eternidade. O termo aqui era é aion no grego, e sempre está se referindo à era que virá depois que o Senhor Jesus retornar e inaugurar o milênio. A igreja perdeu muito quando não entendeu isso. Engraçado que os judeus entendiam. E Jesus não disse que eles estavam errados em entender desse jeito. Cristo só disse que o tempo que eles estavam querendo que essa era viesse é que estava errado. Eles não sabiam discernir os sinais dos tempos. Não sabiam, não respeitavam os sinais dos tempos e não discerniam. Eles queriam que essa era vindoura começasse na primeira vinda de Cristo. E Cristo falou, não, isso não é para agora. Isso é para a era vindoura. Mas eles sabiam que estava implicado nessa era vindoura. Estava implicado no reino messiânico do Senhor Jesus sobre Israel e celestial no que diz respeito à sua igreja. No milênio. Era vindoura. E não adianta falar que não existem as dispensações na Bíblia, porque a Bíblia usa o termo aiones no plural, falando que em Cristo foram criadas as eras. E Paulo fala dos tempos e da plenitude das dispensações. São períodos próprios de tratamento de Deus com os homens. Então aqui Cristo está falando da era vindoura. E ele diz que alguns irão ressuscitar por dignidade. Ué, mas não era só pelo crer? De acordo com João? Se entra meu mérito, então não é mais pela graça, é o meu mérito. Sim, a ressurreição de João 6, 39 e 40. Anote o versículo aí e leia na sua Bíblia. Você vai ver lá Cristo falando que quem crê nele tem ressurreição garantida para o último dia. Mas isso aí já é para a eternidade. Agora aqui está falando de uma ressurreição forte aqui. Vou continuar. Então lá em João está falando de ressurreição pelo crer. Para o último dia. Que é depois do milênio. Quando nós formos estudar esse assunto das duas ressurreições, nós vamos ver porque que esse último dia está ligado a algo depois do milênio e à entrada da eternidade, já na Nova Jerusalém. Enquanto aqui está falando de uma ressurreição, não pelo crer, mas por dignidade, os que são tidos por ávidos e serem dignos de alcançar a ressurreição e a era vindoura. Você vê que quando fala de era vindoura, fala de milênio, o assunto tem a ver com obras, tem a ver com dignidade. Ninguém que não for digno vai ter acesso. E essa ressurreição aqui é uma melhor ressurreição. Não é uma ressurreição geral só para quem creu. É para quem tem direito à herança. É a essa ressurreição que Paulo queria em Filipenses 3, quando ele disse que ele queria ser conformado a Cristo Jesus na sua morte, para que de alguma forma ele alcançasse a ressurreição dos mortos. Mas se a ressurreição está garantida para todo que creu, e está mesmo, porque João diz que quem creu tem ressurreição garantida, então por que Paulo tem que primeiro ser transformado, passar por todo um processo de ser conformado a Cristo e a sua morte, para que então, de alguma maneira, ele alcance a ressurreição dentre os mortos? A ressurreição ali não é a mesma. Está falando de uma ressurreição distinta. Em Hebreus 11, versículo 35, se você ler do 35 ao 38, você vai ver a menção de uma melhor ressurreição. Que alguns foram torturados para que tivessem direito a uma melhor ressurreição. Ora, mas se a ressurreição é só para quem creu já tem ressurreição de vida eterna garantida no último dia, sim. Mas ali não está falando de ressurreição pela fé, que vem pelo fato de você ter crido. Está falando de uma ressurreição que vem pelo fato de você ter sido vencedor, de você ter sofrido pelo Messias, de você ter sofrido pelo Senhor Jesus. Quanto mais sofrimento, maior o peso de glória. E uma melhor ressurreição, que é essa mesma de Lucas, que tem a ver com dignidade. Ressuscitar para o milênio é uma questão de dignidade, é uma questão de quanto eu respondi positivamente à graça de Deus. Estão sido por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não se casam, nem se dão em casamento, não podem mais morrer, porque são semelhantes aos anjos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Esse é um texto. O outro é Apocalipse. Apocalipse capítulo 11. Versículo 18. Tudo isso é essa coroa. Eu estou lendo esses versículos e comentando isso aqui para você ver como é que o assunto é longo. Nós estamos indo para o segundo vídeo e nós nem explicamos ainda
os textos de Coríntios que lemos. Nós só estamos em introduções aqui. Introduções, já tivemos uma primeira introdução geral, né, no vídeo, nos vídeos, e agora já vamos para o segundo vídeo em que a gente está fazendo introdução no assunto da corrida e da coroa. Para que então, a partir do próximo vídeo, a gente consiga explicar com mais detalhe essa questão da carreira celestial que Paulo disse que ele tinha que percorrer, ele tinha que esmurrar o corpo, ele tinha que responder positivamente para que ele não fosse desqualificado. Aí nós vamos entender o exemplo que ele está dando com a questão da corrida dos atletas gregos. Mas a gente tem que fazer essa introdução para entender o que é essa coroa, o que é esse prêmio que ele queria, por que ele podia perder, e qual a diferença desse prêmio com a vida eterna. A vida eterna não é perdida. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, aquele que creu em Cristo Jesus. Mas o prêmio pode ser perdido, e Paulo sabia disso. Versículo 18 de Apocalipse 11. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo... 15, né, estou lendo. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, ou como diz o grego, pelas eras das eras. Reino. E a hora que o reino chega, olha o que acontece. Claro, depois do reino vem a eternidade na Nova Jerusalém, mas começa com a vinda do reino. Versículo 18. Na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira. A tua ira. O tempo de ter terminado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão, recompensa aos teus servos, os profetas, aos santos que temem o teu nome, tanto a pequenos como a grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Há outros textos que ele cita aqui, né, como Lucas 14, esse aqui eu não vou ler, por causa do tempo, tá? Eu peço que você anote aí e leia Lucas 14, versículo 12 a 14. Ali também está falando de um prêmio para aqueles que seguem o Senhor. Agora esse aqui eu quero ler. Esse aqui eu faço questão de ler o último que ele citou, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 5 a 11. Eu tive que deixar alguns versículos porque senão não ia dar tempo. Então, mas esse último eu preciso ler. Mas leia você na sua Bíblia, Lucas 14, versículo 12 a 14, tá bom? E vamos agora para 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Fala assim: 5, né? Sinal evidente, eu estava lendo na versão linguagem de hoje, mas eu vou para João Ferreira aqui, João Ferreira de Almeida. Sinal evidente do reto juízo, Paulo está dizendo no versículo 4 que os tessalonicenses estavam passando tribulações. Eles vinham suportando perseguições e tribulações, e diz que isso era um sinal evidente do reto juízo de Deus. Por quê? Porque se eles sofrem como seu Senhor, é porque eles terão glória como seu Senhor. É algo justo. E se eles agora são atribulados, receberão alívio. É algo de equidade. Quem sofre, recebe alívio. Mas isso aqui é para salvação? Vamos ver o que ele vai dizer. Sinal evidente do reto juízo de Deus para que sejais considerados. Veja que essa consideração aqui não é pela fé. É pelo tanto de perseguição e sofrimento que a pessoa é capaz de suportar pelo Senhor. Tem a ver com fidelidade. Tem a ver com dignidade. A dignidade vem da fidelidade desse cristão diante das provas, das lutas. Isso não pode ser salvação, porque a salvação não é pelas obras, não é pela minha dignidade, não é pelo tanto que eu consigo fazer para Deus, mas o reino é. Então, quanto mais eu suporto provas e tribulações, de acordo com o versículo 4, eu serei considerado digno. No versículo 5 vai dizer: digno do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. E agora o versículo 11. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Obra de fé. Não somente fé, mas obra de fé. Para ser considerado digno do quê? Da vocação. A vocação diz respeito ao chamado do alto para a herança.
Então esses versículos nos ajudam a entender que tipo de prêmio é esse. Então vamos lá, continuando um pouquinho mais aqui. Deixa eu só ver que hora que é. Dá para ir mais uns 8 minutos. Vida eterna não é algo a ser buscado pelo crente, pois isso seria incredulidade. O crente já é salvo pela fé. De acordo com Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. E 1 João, capítulo 5, se você ler o capítulo 5 ali, versículo 11 e 12, vai dizer que ele escreve essas coisas para que saibamos que temos vida eterna. Não é que eu vou ter vida eterna. Eu já tenho vida eterna. Eu que creio no nome do Filho de Deus. Mas vida eterna é uma coisa. Reino é outra história. Reino tem a ver com conduta. Reino tem a ver com santidade. Não simplesmente com fé. Mas nos é dito, embora não seja dito para buscar a salvação eterna, nos é dito para buscar o reino dos 1000 anos. E não buscar tal reino seria uma incredulidade e desobediência. Não seria só incredulidade. Se eu acredito que depois que eu creio eu não tenho vida eterna, eu estou sendo incrédulo. Eu estou duvidando de Deus, então. Deus falou que eu tenho e eu acho que eu não tenho. Mas por outro lado, então eu tenho que crer que eu tenho, porque Deus falou que eu tenho vida eterna. Por outro lado, o reino já é outra história. O reino, se eu não o busco com as minhas obras, não é só incredulidade, porque Deus falou que o reino também é pelas obras. Mas também é desobediência, porque tem a ver com conduta. Certo? Tem alguns versículos que ele cita aqui que a gente já leu. Vou parafrasear citando de memória. Anote aí e leia na sua Bíblia. Mateus capítulo 5, versículo 20. Cristo diz: se a vossa justiça. Ele não diz a justiça de Deus em Cristo. A justiça de Deus a vosso favor. Ele diz a vossa justiça. Está falando da minha obra. Não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Reino dos céus tem a ver com a justiça do crente, com a conduta do crente em união com o seu Senhor. Claro, porque sem Cristo não é possível, sem a obra do Espírito Santo forjando no meu caráter essas obras de Cristo, não é possível. Então tem que ser com união com o Senhor, mas tem a minha participação. Eu preciso responder. Do contrário, eu não alcançarei o reino dos céus. Os outros versículos que ele colocou aqui a gente já leu. Então é com relação ao reino milenar que Paulo está falando no texto de 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 a 27. É aquilo ao qual ele se refere quando fala na epístola do ganho ou da perda. Do ganho ou da perda. O apóstolo está escrevendo o tempo todo para santos que já são justificados pela fé e coloca diante deles o reino de glória como um prêmio a ser conquistado. Nesta epístola, ele trata da exclusão de crentes da igreja devido a ofensas específicas, certo? Ora, esse crente foi excluído da comunhão da igreja. Por quê? Cometeu pecados grosseiros, adorou ídolo ou negou alguma coisa de fundamento da fé com seus lábios, desencaminhando alguns. Então, é excluído da comunhão. Só que, aqueles que são excluídos da comunhão agora, se não se retratarem, se não andarem em paz com seus irmãos, se não se submeterem ao governo de Deus, não serão só excluídos da comunhão aqui. Serão excluídos futuramente do reino também. Certo? Este é o testemunho da futura exclusão de alguns crentes do reino milenar. Ou seja, você perdeu a comunhão da mesa do Senhor por causa de pecados do qual você não se arrepende, pecados grosseiros, você tem ofensas com irmãos, então você já está fora da comunhão da mesa diante de Deus. Deus não permite que pecados grosseiros e ofensas entre os irmãos fiquem com crentes tendo acesso à sua mesa. E esses tais não só perdem a comunhão, como se tornam réus do corpo e do sangue de Cristo, mas nunca serão condenados eternamente. Porém, perdem a comunhão aqui e poderão perder o reino lá. Por isso que Paulo diz que quando o Senhor nos disciplina, Ele nos disciplina para não nos condenar com o mundo. 1 Coríntios 11 diz isso.
A partir ali do versículo 29, 30, 31, Paulo vai dizer isso. Que somos disciplinados para não sermos condenados. E essa disciplina inclui a morte física. Você toca na mesa do Senhor de uma maneira pecaminosa, de uma maneira irreverente, você pode ser ceifado antes da hora, como disciplina da parte de Deus. Pode enfraquecer, como Paulo diz, há entre vós muitos que estão fracos, doentes e não poucos que dormem, certo? Morreram. Por quê? Porque tocou na mesa do Senhor de forma irreverente. E se não for suficiente a disciplina aqui agora, ainda tem a era vindoura. Porque nenhum cristão que vive em pecado não tratado, vive uma vida meio lá, meio cá, terá herança no reino de Deus. Mas isso não quer dizer que ele vai ser condenado, porque ele já é disciplinado para não ser condenado com o mundo. Porque não há condenação se ele creu em Cristo, mas há disciplina. No capítulo 5, versículo 11 a 13, tem a exclusão daquele irmão fornicador. O interessante é que Paulo fala que ele vai ser entregue a Satanás, mas o espírito será salvo no dia do Senhor Jesus. A salvação é eterna, a regeneração do Espírito Santo no seu espírito ele tem. Isso é impossível de se perder. Porém, ele pode morrer de modo prematuro, de modo antecipado, sem ter a maturidade suficiente. Ele pode ser ceifado por Deus dessa terra ao Satanás ter permissão para tocar no corpo dele como disciplina. Isso é algo sério. E a igreja quase não fala disso. Mas é o que a Bíblia diz. Satanás ganha direito de tocar no corpo e de ceifar a vida de um cristão que vive em pecado. Certo? E é o que ia acontecer com esse irmão aqui. A sorte é que, de acordo com o contexto de 2 Coríntios, ele se arrependeu e foi perdoado. Mas se não se arrepende, vai ser ceifado. Vai morrer antes do tempo. E depois perderá o milênio. Mas o espírito continua salvo no dia do Senhor Jesus. A salvação eterna do Espírito Santo no seu espírito é inquebrável. Nem a fornicação dele conseguiu quebrar isso. Mas ele ia sofrer um severo dano. Certo? Depois no capítulo 6, versículo 8 a 11, Paulo fala que os roubadores, os adúlteros, os efeminados, todos que vivem nesse tipo de vida, apesar de terem sido salvos, eles não têm herança no reino de Deus. E ali o assunto é reino, não é vida eterna. Está falando de herança. Paulo está escrevendo para irmãos. Irmãos que não podem perder a salvação, mas podem perder o galardão do milênio. Então, muitos receberão o dom, mas perderão o prêmio. Isso tira toda a perplexidade relacionada à passagem citada em 1 Coríntios 9, 24 a 27, em nossa consideração. O dom da salvação é pela fé. O prêmio é algo a ser buscado como esforço. Quando Paulo diz, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado, do que Paulo está falando? Da vida eterna? Da salvação eterna? Será que ele quis dizer que se você não receber a glória que ele se refere, você estará perdido para sempre? De jeito nenhum! Porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus e nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Mas então o que ele está falando que ele vai perder? Ele está falando do prêmio, não do dom. Ele está falando da recompensa dos 1000 anos e não da vida eterna na Nova Jerusalém. E aí eu paro por aqui agora o vídeo e digo a você que a partir do terceiro vídeo dessa questão da coroa, da corrida e da coroa, nós vamos considerar agora propriamente uma exegese do texto de 1 Coríntios 9, 24 a 27, tomando, explicando aquele exemplo que Paulo dá usando os jogos atléticos gregos da época, onde um corria e levava a coroa, e se não lutar segundo as normas, podia ser desqualificado. Nós vamos explicar essa parte a partir do próximo vídeo, tá bom? Então é isso por hoje. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Essa é a parte 2, vamos continuar na parte 3. Só um pequeno anúncio. Conversando com um irmão de São Paulo, que é muito amigo meu, ele sugeriu que nós fizéssemos um curso intensivo a respeito desse assunto. Eu vou continuar gravando os vídeos aqui, como tenho feito. Mas se você, e nós vamos
está preparando esse curso ainda, mas já digo a você que se você quiser, se esses vídeos têm sido bênção para você, nós vamos ter um curso especial para aqueles que quiserem estudar esse assunto na Palavra de Deus, com muito mais material do que eu posso disponibilizar aqui agora. Então, se você quiser fazer parte, por favor, a partir do próximo vídeo, eu vou dar mais detalhes a respeito disso, entre em contato. E nós vamos preparar um curso pago, porque exige tradução de alguns materiais, exige tempo, exige a preparação de um site específico para isso, uma outra plataforma fora do YouTube, que vai ter lá textos e áudios que você vai poder baixar para poder ler e estudar esse assunto, e até um futuro livro que nós vamos publicar, um dos livros do Lang, que você vai poder, já de modo antecipado, ter acesso a alguns materiais desses livros, tá bom? Então isso nós vamos comentar com mais detalhe no próximo vídeo, mas já fica aqui o anúncio que nós estamos preparando um curso intensivo a respeito desse assunto. Diferença de vida eterna e galardão do milênio. Tá bom? Então, coloque isso em oração e se for do seu interesse, a partir do próximo vídeo, ou mesmo nesse vídeo, deixe aí um comentário embaixo do seu interesse de participar e nós vamos providenciar esse curso e entrar em contato com você. Tá bom? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.